CVM TV, coluna e baluarte da verdade. A paz do Senhor Jesus, amados. Eu espero que todos estejamos bem, não é mesmo? Com a nossa fé fundada e firmada no Senhor. E acreditando nas promessas dEle. Amém? É um tempo difícil, é um tempo que nós estamos mantendo assim a distância, essa quarentena aí. Mas em nome de Jesus, eu creio que em breve nós vamos estar aí livres novamente para fazer as nossas atividades, as nossas coisas normalmente. Então nós devemos crer dessa forma. Devemos tomar cuidado, sim. Eu acredito que estamos todos tomando cuidado, mesmo aqueles que têm que sair para trabalhar, eu creio. E eu creio que, em nome de Jesus, em breve, tudo isso vai passar. O que nos consola é a palavra do Senhor, porque nós não estamos sem o conhecimento da palavra e nós sabemos que as coisas vão vir mesmo, elas vão vir. Mas a palavra que eu quero dar abertura nesse instante é o Salmo 125. Salmo 125, versículo 1. Que diz desta forma, e nós cremos em nome do Senhor Jesus. Diz assim: os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Então nós confiamos no Senhor, nossa confiança está no Senhor. Nós vamos ser como um monte de Sião, nós não vamos nos abalar, não vamos deixar nossa fé abalar, não vamos deixar o nosso louvor abalar, nós vamos continuar louvando ao Senhor. Independente de nós estarmos reunidos aqui no templo ou não, nós somos igreja. Aquele que tem o Senhor Jesus no coração é igreja do Senhor. Amém? É palavra do Senhor, palavra profética, abrir a boca e profetizar mesmo, porque nós temos Ele no nosso coração. Nós somos igreja, onde nós estivermos nós somos igreja. Queremos estar reunidos, porque a palavra manda que a gente congregue. Mas enquanto isso, nós vamos louvar o nome do Senhor, exaltar o nome do Senhor e orar por todo mundo, porque todos nós estamos passando por dificuldade. Todos nós. Tem lugar que a dificuldade é tamanha. Nós não sabemos até onde que nós vamos chegar. Mas uma coisa nós temos a certeza, que confiar no Senhor, estar diante dEle, buscando a face dEle, é a melhor parte. A melhor parte é conhecer a palavra do Senhor. Amém? Porque ali nós temos o socorro, nós podemos confiar que o Senhor é conosco. E assim, em nome de Jesus, nós vamos dar início ao culto. Amém? Ao culto ao Senhor. Cada um no seu lar, cada um na sua casa, orando e louvando ao Senhor. Amém? Por isso nós pedimos ao Senhor, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai, que Teu Espírito Santo, a Tua palavra diz que Ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Que o Teu Espírito Santo, Ele venha, Pai, neste momento de dificuldade, de dor, Senhor. Consolar os nossos corações, Pai. Consolar, Senhor, o nosso coração e trazer para nós, Senhor, a direção de tudo aquilo que nós devemos fazer, Senhor. No nome de Jesus. Que nós sejamos direcionados pela Tua palavra, pelo Teu amor e pela Tua graça. Pai, que nós também não deixemos, Senhor, de falar da Tua palavra e da Tua bondade, da Tua misericórdia, que a gente venha proclamar. Proclamar, Senhor, em nome de Jesus, não só sobre o Brasil, Pai, mas sobre toda a terra que o Senhor fez, Pai. No nome de Jesus, proclamar, Senhor, que o Senhor é o Deus poderoso, que o Senhor é o Senhor de todas as coisas. Proclamar, Senhor, que todo este mal vai passar, Pai. Que o Senhor perdoe os nossos pecados, Senhor. Que o Senhor venha perdoar os nossos pecados, pecados desse mundo, Senhor, dessa nação inteira, Pai. No nome de Jesus. E que nós possamos, Senhor, estar cantando a vitória. Independente de qualquer coisa, cantar a vitória, porque a nossa vitória, ela vem de Ti. Que o Senhor possa receber o nosso louvor, a nossa adoração. Pai, no nome de Jesus, que seja agradável ao Senhor. Seja com aqueles que vão estar ministrando louvor nesta hora. Pai, que o Senhor, ó Pai, possa, no nome de Jesus, alegrar os corações, independente de estarmos reunidos num só lugar, mas alegra os nossos corações por podermos, Senhor, compartilhar daquilo que o Senhor tem nos dado.
Pai, muito obrigado. Nós louvamos o teu nome na certeza da vitória, no nome de Jesus. Amém e amém. Louve ao Senhor, adore ao Senhor, exalte o nome dEle, deixe que Ele venha fazer uma grande obra na sua vida, na sua casa, na sua família, na parentela, na vida dos seus irmãos, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. A paz do Senhor, igreja. Nós estamos aqui mais uma vez, gravando um período de louvor, né? Para mais uma palavra, mais um período de louvor, para dizer que nós estamos juntos nessas orações, nós estamos juntos nessa pandemia, né? Essa coisa que a gente ainda não entende muito bem, mas pedindo e orando, clamando ao Senhor, para que Ele tenha misericórdia das nossas vidas. E hoje nós estamos aqui, resolvemos, né, colocar nossas vestimentas habituais, para que a gente possa ficar mais próximo de vocês, nos sentirmos mais próximos de vocês. Amém? Vamos declarar que o nosso Deus, Ele vive em qualquer circunstância, e por isso nós podemos crer em algo melhor para as nossas vidas, depois que isso tudo acabar. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida
Aleluia! Nós vamos declarar agora que a glória do Senhor está sobre as nossas vidas, que a glória do Senhor ela tem se movido através de cada um de nós, amém? Aleluia! E é um hino que toda a igreja canta a uma só voz. Por isso, para relembrar as nossas reuniões, nós estamos aqui hoje para louvar juntamente com vocês. Que não há nada que possa impedir o agir de Deus nas nossas vidas. Amém? Aleluia. Deus, Tu és o nosso escudo, a nossa salvação. Toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é tua vida. Aleluia. E nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz.
escudo para os que nele creem. Aleluia. Nada nos separa do amor de Cristo. Deus maravilhoso, Deus. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi muitos perigos, mas sua voz me acalmou. Tu dás ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, Altíssimo. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura e escudo para os que nele creem. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade Toda essa tempestade, ela vai ser acalmada, nosso Senhor. na voz daquele que Deus, criou. maravilhoso. Nosso Deus, 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 seja cada família, cada familiar, cada parente. Escudo para os que nele creem. Pois sua palavra é pura e escudo para os que nele creem. Faz o nosso escudo e a nossa salvação, Deus. Como é bom estar diante de um Deus tão grande, de um Deus tão maravilhoso como o Senhor. Nós sentimos a Tua presença. Ser exaltado, ser exaltado. Declaro que o Santo Espírito de Deus, ele é bem-vindo nessa hora, nesse momento. És bem-vindo aqui, Deus, na nossa casa, nos nossos corações. Que esse louvor possa alcançar além dessas paredes, mas alcançar em primeiro lugar o coração do Senhor. Porque nós queremos é ter intimidade contigo cada vez mais e mais. Ser adorado, ser exaltado. Tu és santo, Deus. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por
nosso lar, ser adorado. Aleluia. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus Cristo. Continuamos ainda vivendo momentos difíceis, atravessando esse momento de incerteza, momento de medo, medo mesmo, terror. Não sabemos o que fazer, se a gente age assim ou não, faz assim ou não. Autoridades aconselhando e outras autoridades respeitando, não querendo cumprir. A gente vê que o mundo realmente vive num caos, vive num momento assim de muita rebeldia. Eu quero nesse momento orar, fazer oração antes de nós lermos a palavra do Senhor, para que essa palavra ela possa nos abençoar, que ela possa ser luz para nós, que o Espírito de Deus possa falar, irmão, no seu coração e possa tirar suas dúvidas e tirar assim, o seu medo. O tema dessa mensagem vai ser sobre medo. É o medo. Porque vivemos esse momento de medo. A gente não está vendo vizinhos, graças a Deus, no nosso entorno, pessoas sendo acometidas por esse vírus. A gente vê pessoas próximas da gente tendo que sair para trabalhar porque tem que cuidar da família, tendo que, o supermercado, pessoas trabalhando. Nós ficamos 20 dias sem sair de casa, sem ir no supermercado nem nada, mas infelizmente depois de 20 dias tivemos que ir no supermercado. Chegamos no supermercado tudo normal, as pessoas sem máscara, as pessoas sem luva, tudo normal no supermercado. Depois ficamos sabendo que era uma imposição da empresa que tinha que transmitir tranquilidade para os clientes. Mas todo mundo estava normal, agindo normal, comportando normal. Aí a gente cria aquele sentimento de que, poxa, será que nós não estamos com medo demais? Será que nós não estamos agindo errado? Eu fiquei pensando assim comigo. Será que eu estou tomando as decisões certas? Será que eu estou agindo corretamente? Estou sendo prudente? Vejo a família com medo, os amigos com medo, não podemos sair, não devemos sair. Tudo que precisa ali tem medo de pegar nas coisas, de cumprimentar alguém. E essa semana, assim, eu vi uma palavra de Deus no meu coração, comecei a meditar nessa palavra. Comportamento dos irmãos junto com Jesus. Mas eu quero fazer uma oração primeiro, antes de nós lermos esta passagem, essa palavra de Deus, que eu espero que seja luz para nós. Senhor, nesse momento, Pai, de incerteza, nesse momento, Senhor, de medo, nesse momento, Pai, de insegurança, nesse momento, Senhor, que nós estamos atravessando, vivendo, nós estamos passando, sendo privado da comunhão, sendo privado do abraço do irmão, sendo privado, meu Deus, de estarmos ali juntos, sentirmos o calor um do outro. Isso, meu Deus, que nos separa. É um momento difícil. Esse momento de se estar separado do corpo. Eu sei, Senhor, que nada acontece sem a Tua vontade. Mas eu te peço que essa palavra, que nós vamos meditar nela agora, ela seja luz para nós, que nós possamos encontrar nela conforto, Pai, paz, segurança. Seja conosco, nos abençoe. Amém, Jesus. E amém. Eu quero ler com vocês no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, o versículo 35 ao 41. É um momento que Jesus estava ali com os discípulos. E vamos ver os fatos. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes:
passemos para a outra banda. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com eles outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiram as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Até o vento e o mar lhe obedecem. Momentos ruins não são raros em nossas vidas. E nesse momento, então, momentos ruins, são frequentes na nossa vida. Todo dia chega a notícia de que pessoas perderam o emprego, perderam o trabalho, foi tirado o sustento daquela família, daquela pessoa, que aquele pai agora perdeu o emprego. Porque a empresa, ela teve que mandar embora. Porque a empresa não estava produzindo. Se as pessoas não trabalham, se as pessoas não produzem, não há quem compra. O problema é que daqui a pouco vamos querer caçar as coisas para comprar uma empresa fazendo. Porque as pessoas deixaram de ir trabalhar. Ou deixaram de, no momento, gastar, de comprar. Então, nós percebemos que momentos ruins não são raros na nossa vida. São constantes: doença, enfermidade, fome, desemprego, tudo isso. É possível nós passarmos por isso, estarmos passando por isso, de uma forma ou de outra estamos passando. Para muitas pessoas não faz diferença se vai trabalhar ou não, mas muitos necessitam de trabalhar. Como que fica os postos de gasolina, supermercado, açougue, verdura, o homem no campo? Como que fica? Como podemos enfrentar tudo isso? Lendo esse texto, eu creio que seja o mesmo sentimento que rondou o coração dos discípulos naquele dia que estavam ali com Jesus. Jesus, ele estava ensinando os valores do reino dele ao povo ali na praia. E quando o Senhor deu por conta, já era tarde. O dia já raiou. E ali muitas pessoas ouvindo a palavra, aprendendo com ele, sendo ensinadas por Jesus. Mas o Senhor vira e fala com os discípulos: já é tarde. Vamos passar para o outro lado. Vamos passar para outra banda. A gente vê ali o Mar da Galileia, é um lago de água doce. Fala Mar da Galileia por causa do tamanho. Ele tem uma extensão, um lago, uma lagoa, que ela tem uma extensão de 21 quilômetros e 14 de largura. 14 quilômetros de largura. Eles iam ter que atravessar esses 14 quilômetros no barquinho. E eles iam ter que deixar aquelas pessoas que estavam ali sedentas pela palavra de Deus. Estavam ali sedentas, querendo ouvir Jesus. E Jesus estava ali com elas. E Jesus
disse que vamos embora. A multidão era tanta que Jesus estava em cima do barco. O texto nos fala que, estando ele nos barcos, disse, vamos para o outro lado. Quer dizer, eles estavam no barco porque não era possível, né? Não tinha espaço para eles ficarem ali na beirada da praia. Como não tinha espaço, tanta gente querendo tocar em Jesus, ouvindo Jesus, com sede do que Jesus estava ensinando ali, ele pede para ser retirado dali. Como que vai ser retirado, Senhor? O povo está aqui, está, né, todo mundo reunido. Mas Jesus, a decisão dele foi incisiva. Passemos para a outra margem. É assim que diz dizendo o texto. E fala que tudo era contrário a ir para o outro lado, porque assim que Jesus pediu que fosse para o outro lado, uma tempestade forte veio. Muito vento, o mar revolto. Parecia até um maremoto, de tão revolto que estava o mar. Era algo para que desistisse. Era algo assim que daria a impressão de que não deveria atravessar para o outro lado, que não deveria. O medo invadiu o coração dos discípulos ali. A incerteza invadiu o coração dos discípulos. Eu acredito que muitos deles pensaram, Senhor, por que está fazendo isso? Por que está mandando a gente sair daqui? Tanta gente, tantas pessoas aqui ouvindo a palavra. Deus, o Senhor está pregando, está ensinando aqui, tem gente para aprender, para ensinar. Então por que nós devemos sair daqui? Por que nós vamos passar para outra margem? Agora, olha só, estava tudo bem, agora vem esse vento forte, contrário. E todo mundo ali com muito medo. Os discípulos sentiam esse medo e impotência. O que é que nós podemos fazer? As ondas cobriam o mar, cobriam o barco, as ondas, enchiam o barco d'água, estava ali com o baldinho tirando a água, porque senão o barco ia afundar. Mas a gente vê aqui no versículo 35, e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe, passemos para a outra banda. Eu entendo aqui que Deus está me dizendo para eles, apesar de tudo que estava acontecendo, que é preciso saber quando devemos parar. Deus não vê como nós vemos a situação. Deus não vê assim. Deus não enxerga dessa maneira. Como a gente enxerga, como a gente sente. O nosso sentimento é muito humano. O nosso sentimento é muito temporal. O nosso sentimento ele é muito no agora. A gente não consegue prever o nosso sentimento. A gente não consegue ver o nosso sentimento além. Aí uma coisa importante que me chamou muita atenção no texto é, sendo já tarde. Deus estava ali com aquele monte de pessoas, pregando para aquele monte de pessoas, mas para ele, aquilo ali já chegou o tempo. Para Jesus, ali já era o tempo de parar. Ele falou, vendo que já é tarde, estava na hora de parar. Estava na hora de parar naquele momento. Já é tarde. Um dos grandes problemas nossos, na nossa vida, é nós entendermos o momento de nós parar. O momento certo de parar. Muitas vezes a gente fica sofrendo porque não conseguimos entender, até mesmo na nossa vida, o momento de parar. Parar o quê? Num projeto. Às vezes a gente tem um projeto que aquilo está dando uma canseira, aquilo já está contraindo muito prejuízo, dando muito problema, e não entendemos o momento de parar. Parar o trabalho, a correria diária nossa, né? Correria para lá e para cá, às vezes desnecessário, só gasta tempo e combustível e não resolve nada. Uma correria desenfreada nas coisas. Nós precisamos de entender que é tempo de parar. Às vezes você está fazendo algo que diga que é o seu trabalho, que realmente é trabalhoso, é penoso, mas
E aí, o que está resolvendo? Às vezes é momento de parar. É improdutivo, não é viável, é momento de parar. Então, é preciso saber quando parar. É preciso na vida nós sabermos quando parar. Tendemos a pensar que toda a nossa movimentação, agitação em busca de prosperidade e bem-estar é positiva. No entanto, o Filho de Deus nos mostra que sabermos parar alguma realização também é produtivo. Também é produtivo. O texto nos mostra Jesus fazendo algo de suma importância para os propósitos divinos, a pregação da palavra e a mensagem da salvação. Jesus estava ali, como eu disse antes, pregando e ensinando. E ensinando como deveríamos fazer para sermos salvos. Como deveríamos receber a sua palavra e colocá-la em prática. Não é estranho que Jesus, rodeado de uma grande multidão, decida parar de pregar, ensinar e operar seus milagres, deixando muitas pessoas ainda sedentas e enfermas, carentes na praça, carentes da graça do Pai. Mas olha, ele estava fazendo tudo isso, operando milagres ali, as pessoas tocando nele, sendo curadas. Mas ele disse, já é tarde. Sendo já tarde, devemos parar. Essa expressão remete-nos à seguinte conclusão: há um tempo de parar. E há também um tempo produtivo de descanso. Interessante que Jesus estava ensinando ali a toda a população, mas principalmente aos discípulos. Naquela época, os discípulos eram 400 pessoas. 120 próximos dele, 12 bem achegados a ele. Então, quer dizer, ele estava ali ensinando os discípulos, como também toda a população. E que ensinamento é esse que ele estava deixando, falando que as pessoas deviam parar ali, com aquela multidão imensa, aquela multidão grande, e atravessar para o outro lado. Como pode? Sinais acontecendo, maravilhas acontecendo. Que ensinamento é esse? Que planos são esses? Mas eu quero que vocês entendam que nós não devemos abandonar as coisas da nossa vida. Nós devemos saber que há um tempo determinado para Deus para cada coisa. Né? Então ali a gente vê que no versículo 38 aqui, ó, que ele estava dedicando aquele momento de descanso, já era tarde, quer dizer, ele estava cansado. Ele ia dedicar aquele momento de descanso. A gente vê aqui, e ele estava na popa dormindo sob uma almofada. Quer dizer, ele estava trabalhando, pregando, ensinando, e ele achou que já era o suficiente, dizendo a expressão, sendo já tarde, já era tarde. E ele foi ali descansar no barco. Dormir. As pessoas olhavam ele dormindo ali. No versículo 2 diz assim, ó, e despertaram dizendo, mestre, não se te dá que pereçamos? Os discípulos não entendiam aquela posição dele diante daquela tempestade, barco cheio de água caindo por cima dele e ele dormindo. Porque não tinha uma cobertura no barco, ele dormia lá. E a popa é onde balança muito o barco num mar revolto. Balança muito. É como você sentar no fundo de um ônibus. Balança demais. Ele conseguia dormir, ele estava ali descansando em meio àquela tempestade toda, aquela confusão toda, ele estava tranquilo. Tranquilo ele estava ali. É importante nós entendermos
voltando o texto aqui, ó, o versículo, e levantou-se grande temporal de vento, e subiram as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. O barco estava se enchendo, mal estava dando conta de tirar a água. Como me chamou a atenção, o versículo 35, já sendo já tarde, aqui me chamou no versículo 37, outra atenção. É que mesmo que nós estamos com Jesus Cristo, mesmo que nós estamos com Ele, junto dele, sentado, junto, dormindo no colo dele, nós não estamos livres da ausência de tempestade. Nós não estamos livres dos contratempos. Estando com Jesus, não estamos livres. Mas nós devemos entender que estamos com Jesus. E Deus não faz nada sem objetivo. Nós devemos entender, estarmos com Deus, entender os objetivos. Qual era o objetivo do Senhor? Ali nós podemos ver que ele achou que já estava bom do outro lado, que devíamos atravessar para o outro lado, porque a obra tem que continuar. Jesus é um só. A obra tem que continuar. A obra é grande. E ao atravessar para o outro lado, a gente lembra, só que a gente vai ver, já aqui no Marcos, aqui no próximo capítulo, capítulo 5, eles chegam na margem do outro lado, capítulo 5. Do versículo 1 ao 20, são 20 versículos. Dentro desses 20 versículos, a gente vê que ele chega no objetivo claro agora que ele colocou diante dos discípulos. Ele chega na região de Gadara, onde morava a família de Gerson, os gersenos, ou seja, os gadarenos, os gersenos. E ali tinha um homem naquela família, um homem que estava tomado, irmãos, por uma legião de demônios. Jesus, quando ele atravessou o mar da Galileia, ele estava ali fazendo a vontade. Pode ser que o inimigo, o inferno, o diabo, Satanás, tenta também impedir ele de atravessar. Porque essa legião de demônios impedia aquele homem de ir até Jesus. Aquele homem não tinha condições de ir até Jesus. E Deus tinha um plano na vida daquele homem. Deus tinha um plano. Aquele homem não podia ir até Jesus. Jesus teve que ir até aquele homem. Atravessou toda aquela tempestade, tudo aquilo, para que ele chegasse até aquele local e encontrasse aquele homem. Essa tempestade poderia interferir nos planos de Deus? Poderia. Se Jesus não tivesse aquele barco, aqueles homens não iam. O inferno também poderia interferir? Sim, poderia. Mas aquele homem lá, quando encontrou com Jesus, ele foi liberto. A vida daquele homem, quando ouviu Jesus, a vida daquele homem foi salva. Ele foi salvo. Ele foi liberto. E ele saiu e pregou, irmãos, por toda aquela província. Por toda Decápolis, quer dizer, 10 cidades foram salvas, libertas, pelo testemunho daquele homem, pela palavra que ele pregou e pela vida de Jesus que agora estava naquele homem. Então, olha o plano de Deus, olha o objetivo de Deus. Às vezes a gente pensa que uma situação ruim, uma tempestade que vamos atravessar, não vale a pena.
Jesus estava num processo de ensinar os seus discípulos. Em nosso pensamento, tudo deveria correr bem, não é? Com certeza, muitas pessoas pensam assim. Empreendimentos evangélicos, não é? Precisamos entender que Cristo está no controle, mesmo que seja em grandes empreendimentos evangélicos e que dizem respeito ao bom andamento da obra, não nos garante, não é? Se a obra está indo bem, o empreendimento é grande, não significa que, e aí, Deus é conosco, não tem problema, vamos fazer isso, fazer aquilo, e deixar a vez de fazer o plano de Deus. Respeitar a vontade do Senhor, muitas das vezes não é só permanecer ali, ignorar as advertências, às vezes é recuar. Obedecer a Deus, às vezes é recuar também. Aonde está Jesus? É a igreja de Jesus. Jesus, o Senhor falou, se tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei eu. O diabo poderia querer impedir Jesus de chegar no Gadareno. Com tempestade, com vendaval, mar revolto. Tudo isso o inimigo pode pensar que está impedindo. Se nós formos olhar nos dias de hoje, essa tempestade está acontecendo, às vezes o inimigo está pensando que está fechando igreja. Mas a igreja somos nós. O templo de tijolo, 4 paredes, isso não é igreja não. A igreja somos nós. O diabo nunca vai fechar a igreja. Porque eu só estou dentro da minha casa, é a igreja. A igreja somos nós. O templo é Emmanuel, é Deus conosco, habitando conosco, é Emmanuel. Emmanuel. Deus conosco, habitando entre nós. Eu falei a semana passada aqui, no domingo passado, sobre a importância de congregar, a comunhão. A importância de congregar é tudo isso que nós sentimos falta. Nesses momentos nós estamos sentindo falta. Tem 3 semanas que a nossa igreja está fechada. Esse é o 3º domingo que eu estou pregando online. Eu não gosto de fazer isso. Mas é a 3ª mensagem, é a 3ª semana. A semana que vem a gente vai fazer 1 mês que a igreja está fechada. O templo está fechado, a igreja jamais. A igreja somos nós. O diabo vai quebrar a cara. Se a gente ele quer nos enganar. Enganar o quê? Fechou o templo está fechado. Aí não tem igreja. Ninguém está indo na igreja. Não, a igreja somos nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos o templo, a igreja. Precisamos ouvir a palavra de Deus, precisamos congregar, precisamos ter comunhão. Sim, é necessário. Mas a igreja não está fechada, não. Já está fechado os templos. Os templos estão fechados, então é impedido até de reunir, porque o prefeito já está mandando fechar, o governador. E o presidente está lá intercedendo, já está quase virando um pastor, intercedendo por nós, crendo, tendo fé. Que bênção, né? Que bênção, graças a Deus, que nós temos um homem assim na liderança do país. Deus sabe o momento certo de fazer cada coisa. Tá, o Brasil ora muito, a gente vê a África intercedendo por nós aí. Nós que já oramos tanto para a África está orando por nós. E o Brasil está se livrando de tudo isso? Sim, e poder de oração, eu acredito que sim. Então, olha, no versículo 37 vem a situação, que estamos com Cristo não é sinônimo de ausência de tempestade e de contratempo. Estamos com Cristo, mas a tempestade e contratempo junto com nós, com Cristo, como no barco. Então, os temporais de nossas vidas não abalam e nem impressionam o nosso Jesus, versículo 38 e 39. A gente vê aí
que ele foi despertado, né? Nossa inquietação são movidas pelo óbvio trivial, ondas gigantes, sinais de morte à vista. Porém, Jesus nos mostra que, para estar com ele, é preciso crer no sobrenatural. Né? No sobrenatural. O medo invadindo aqui os discípulos. Imagina só, Jesus dormindo e os discípulos ali lutando sobrevivência e ele cochilando ali, dormindo profundo. Jesus dormindo e os discípulos inquietos. Jesus dormindo e os discípulos dando como perdida a batalha com a natureza naquele momento. Muitas pessoas, né, dão a batalha por perdida. Jamais. Jesus estando conosco no barco, não podemos dar batalha jamais por perdida. Parece algo difícil de se pensar, como Jesus pode dormir enquanto estamos aqui lutando contra essas ondas enormes. Será que ele não consegue ver isso? Nos dias de hoje, você pode colocar a sua vida no comandante do barco. Você pode colocar a sua vida nas mãos de Jesus, né? Crer nele. Crer em Deus. Todos nós relutamos, às vezes, para certos acontecimentos. A gente vê aí que muitos templos relutaram em fechar. Eu não entendo o motivo. Ao mesmo tempo, eu entendo também o motivo. Porque o que nós preocupamos? Muitas pessoas vão esfriar na fé. Mas na nossa vida, tudo tem um propósito. E tudo na nossa vida é prova. Isso é um momento de prova para ver quem são aqueles que verdadeiramente estão firmados na fé. Para vermos, nesse tempo, quantos verdadeiramente vão poder ver que aquele barco está enchendo d'água e dormir junto com Jesus. Quantos ali pegariam um travesseiro, colocariam lá na popa e deitaria lá e deixava o barco encher d'água. Jesus ia deixar aquele barco afundar? Quantos? Tinha muitos barcos lá, né? Os que estavam com Jesus mesmo, estavam com Jesus num barco. Os outros barcos, estava o restante dos 400. Eram muitos barcos. E menor do que Jesus estava, porque era barquinho pequenininho, era com as canoinhas. E que Jesus estava num barco maior, que ele subiu em cima dele para ficar alto. Ele fez um lugar mais alto. Né? Então o barco servia de como se fosse um altar. Né? Então ele estava em cima de um barco. Com certeza dava para ele ver todo mundo. E ele estava ali ministrando sobre todo mundo. Ali. Mas quantos de nós será que iríamos deitar com Jesus, pegar o travesseiro e colocar e dar ali uma cochilada ali, roncar ali com o Senhor, com o barco cheio d'água? Nós só atendemos para aquilo que nós podemos ver, aquele momento da hora. Aquele momento. Por isso que Jesus diz para eles, por que sois tão tímidos? Interessante que a palavra ali traduzida, ela poderia ser traduzida por covardes, porque vocês são tão covardes. A tradução do grego seria para ser covardes. Por que vocês são tão covardes, tímidos, covardes, né? São tão medrosos? Covarde é aquela pessoa que tem medo de ir, tem medo de realizar. Covarde é a pessoa que tem medo de fazer. Mas ele estava dizendo ali, porque vocês são covardes de recuar. A covardia dele ali era, por que vocês são covardes de querer recuar? Por isso que a tradução foi para tímidos. Porque os tímidos, né? Eles têm vergonha de pôr a cara. Eles têm vergonha de aparecer. Eles têm vergonha de estar. Eles têm vergonha de enfrentar. O tímido
é uma espécie de covarde. Ele não enfrenta. Né? Outro ponto é, ao andarmos com Jesus, o tempo precisa produzir em nós fé e conhecimento de Cristo. É o que diz aqui no versículo 40. Porque sois tão tímidos e ainda não creem, e ainda não têm fé. Ainda. Se nós formos olhar aqui, o povo de Deus sempre foi assim, até eles confiarem completamente. Vamos prestar atenção, olha para vocês verem a saída do Egito. O Senhor tirou aquele povo e pôs aquele povo no deserto para andar até a terra prometida. Quando eles se depararam com o mar e tendo que atravessar para o outro lado, atravessar o mar, eles começaram a murmurar. Ah, Deus, por que o Senhor nos tirou do conforto da nossa escravidão? Do conforto das nossas algemas? Por que o Senhor nos tirou para lá e nos pôs aqui agora nesse deserto? E diante de nós tem esse mar. O que nós vamos fazer? Morrer aqui? Morrer nesse deserto de fome? De sede? Porque o mar é água que não se bebe? Começaram a murmurar e reclamar. Reclamar de Deus. Né? A gente vê isso aí lá em Números, no capítulo 14, 11 e no 14, 27. E o Senhor enfurecido dizendo, até quando me provocará esse povo? Até quando não crerão por todos os sinais que fiz no meio deles? Até quando? Até quando? Então a gente vê o Senhor lidando com essa situação. A gente vê também depois lá, quando Elias começa a sofrer, vendo que ninguém estava com o profeta, que ninguém estava com ele, e que a falta de fé do povo de Israel era geral. Ninguém mais tinha fé em Deus. Todo mundo só acreditava nos falsos profetas, só acreditava em Baal. Né? Ali a população já estava dominada, de geração após geração, o povo já acostumava a fazer sacrifício a Baal. Completamente com o tempo ali, sem convivência com Deus, sem buscar a Deus, sem orar, sem jejuar, sem clamar, o povo afastou completamente de Deus. E o profeta, né, reclamando ali, ele vai, no capítulo 18, 1 Reis 18, versículo 21. O profeta diz assim, até quando cocheareis entre dois senhores? Até quando vocês vão ficar pesando se você serve a Deus ou não serve, se serve a Baal? Até quando? Em todas as situações que Deus sempre está falando até quando, através dos seus profetas, seja Moisés, seja Elias, seja outros profetas, ele sempre falou, mande que o povo marche, mande que o povo obedeça. O marchar é obedecer. Mande que o povo marche. Marchar não significa só ir para frente, não, né? Marchar é você olhar a direção que um objetivo está sendo te dado. Porque só marche, se você está virado para o abismo, você cai no abismo. O marche é, ouça-me e me obedeça e vá avante. É isso o marche. Né? Mande que o povo marche. Mande que o povo marche. Mande que o povo obedeça. Mande que o povo seja prudente, seja confiante. Mande. Né? Então, em todos... Por que o povo ali, a gente vê que eles eram medrosos?
e eram desobedientes, né? Por quê? Porque duvidamos que Deus esteja no controle, muitas vezes. Até hoje. Não tem pai, mas será que Deus está no controle da situação? Será que estamos fazendo realmente a vontade de Deus? Será que deveríamos ficar em casa? Será que deveríamos ir trabalhar? Será que deveríamos sair? Será? Deus está no controle. Deus está no controle de todas as coisas. É tempestade? Está tudo confuso, mas Deus está no controle de todas as coisas. Sabe por que nós temos medo? Porque pensamos que estamos ao léu da sorte. Vamos ver o que acontece. Vamos ver o que acontece. Nós temos que crer que Deus está no controle. E vamos obedecer. E com certeza, na hora certa, no momento certo, nós vamos entender os objetivos de Deus para tudo isso, tudo que está acontecendo. Nós devemos confiar. A gente viu aquela situação daqueles discípulos naquele barco. A gente viu a situação daquele povo no deserto. A gente viu aquela situação do povo ali, de Israel ali no Monte Carmelo. A gente vê essas situações, a gente olhando essa palavra de hoje, que tudo era um momento de incerteza. Estamos obedecendo ou não a Deus? Estamos fazendo o que é certo ou não? Então, é um momento de nós termos realmente muita oração, muita reflexão. E estarmos sempre confiantes, nós devemos obedecer ao nosso Deus. Nós devemos obedecer ao nosso Senhor. Eu tenho muitas decisões para tomar na igreja. Eu ouço muitas pessoas, uns contrários à situação, outros favoráveis à situação, mas em ambos eu vejo muito medo. Muito medo. Nós não devemos ser medrosos. Nós devemos ser confiantes em Deus, ter confiança em Deus, não medo. E informação demais. Olha, a gente não sabe o que é certo e o que é errado de informação, falsifica-se tudo. Umas informações falsificadas. Olha, eu tenho tanta informação, eu não transmito nada dessas informações porque muitas vezes é falsificada. Se eu transmitir alguma informação, ou eu estou fazendo sarcasmo da situação, ou então, caso contrário, é algo que eu vejo que é prudente, que é bom. Mas que nós estamos vivendo em momentos de muitas informações falsas. Eu considero que quem transmite essas informações são os falsos profetas, né? São os profetas de Baal, que se dedicam tempo em transmitir falsas informações. Em inglês fala fake news, né? Palavra em inglês fake news. Então, ser fake é falso. E são falsos profetas. Quem transmite é profeta. Então, são falsos profetas quem fica transmitindo essas mensagens ruins. Isso é de Deus? Não vem de Deus. Está prestando, o seu conhecimento não a Cristo. Porque esse momento é tempo de produzir em nós fé e conhecimento de Deus. Produzir em nós fé. Que nós devemos transmitir palavras de fé, de amor, de positividade e de conhecimento de Deus. Conhecimento de Deus. Tempo de transmitir conhecimento de Deus. Devemos ser confiantes nesse momento. Bem confiante. Nós sabemos que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para arrepender de nada. Então Deus é Deus. Com todo o tempo que andarmos com Ele, devemos lembrar que Ele mesmo diz: quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. E pelo fogo, ele não arderá em ti, porque ele está com você. Isaías 43, 1. Quando passarmos pelas águas, pelo fogo, não vamos ser atingidos, porque ele é conosco, irmãos.
Por isso que eu falo, pô, será que eu colocaria um travesseiro? Eu nunca passei por uma tempestade num rio, no mar. Você saber que você, não tem, que você cair, você vai ter onde pôr o pé. Ainda mais eu que sou um nadador exímio igual Machado, não é? Sem cabo, caiu, afunda. Caramba, não. Mas será que eu poria o travesseiro e dormiria também com ele? Problemas menores do que essas tempestades que se eu estava passando, eu já perco o sono na minha cama, eu já perco o sono, não consigo dormir, acordo várias vezes de madrugada, como se eu tivesse pesadelo. Não sei, né? Todos nós somos muito fracos. Mas uma coisa é, toda situação, nós andando com Jesus, a situação tem que produzir em nós fé. Essa situação vai produzir em nós fé, produzir em nós confiança. Nós não devemos confiar em ninguém. E muitas das vezes a gente também não quer confiar em ninguém porque a gente julga que já foi decepcionado demais. Aí vai aquela frasinha que eu já vi muito dizer, vai que, né? Quando perde a confiança. Se você perder a confiança em Deus, igual você perde a confiança nas pessoas, o que você vai dizer? Vai que Deus me abandona. Vai que Deus não me responde. Né? Vai que é um problema. Né? Decepcionamos com pessoas, mas Deus não é pessoa para que nós decepcionamos com Ele. Deus não é pessoa. Deus é Deus. Ele quer sempre o melhor para nós. Isaías 43:1. Não nos abandona em momento nenhum, precisamos confiar nisso. Né? Precisamos confiar. Não nós esquecemos porque não desenvolvemos em nós relacionamento com Deus, a maturidade que precisamos para entender que Ele não é um Deus traidor. Ele é o Senhor. A sua palavra para você já deve bastar para nós, né? A gente às vezes, né, vê os milagres, a gente não crê bastante. Fala assim, não, aqui é um milagrezinho pequeno. Naquela época, gente, as pessoas estavam vendo milagres grandes. Pessoas sendo ressuscitadas, né? Muitas pessoas sendo ressuscitadas, sendo curadas. Pernas, pessoa que era coxa, não tinha a perna crescia, não tinha o braço crescia. E eles ainda, mesmo assim, ainda duvidavam do poder de Deus. Duvidavam. Tem uma situação no Evangelho de Lucas, no capítulo 21, versículo 11 diz assim, e haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Haverá em vários lugares. Então, isso aí é um sermão profético para os tempos de hoje. A gente, se olharmos a palavra, Deus já nos adverte sobre essas coisas. Isso não devia ser surpresa para nós. Terremotos, a gente vê terremotos acontecendo aí, em vários lugares. Mas não vai acontecer tudo em vários lugares, é um lugar só. Tem lugar que você vai ter terremoto, tem lugar que vai ter só pestilência, tem lugar que vai ter fome, tem lugar que vai ter essas adversidades. Cada um lugar, vários lugares, vão estar acontecendo essas coisas. E nós estamos vivendo mais ou menos isso aí. Fomes e pestilência. Agora está vendo aí muito a questão de fome e pestilência, porque vai chegar a hora da fome. Eu vi um vídeo de uma pessoa que postou mostrando que ele estava comendo angu. Angu de água e sal. Sem gordura, sem carne, sem verdura, sem nada. Porque
E ele, a família tinha que comer aquilo, porque e aí? Ele não estava sem trabalho. O governo não vai dar conta de pagar todo mundo, de dar alimento para todo mundo. Não adianta. Nós somos mais de 200 milhões de habitantes. Não tem como. Né? Não tem como. Então, o inimigo, como eu disse no domingo passado, ele é invisível. Então, se a gente pede igual pedimos agora, hoje, um bujão de gás, aí eu não sabia o que tinha que fazer, se tinha que lavar com mangueira, água e tal, porque vai poder receber ele aqui, recebeu na escada, agora vão ter que lavar tudo, como é que vai poder dentro de casa? Chega as compras, as coisas, pede isso, pede aquilo, como é que vai fazer? Então, é uma situação complicada, né? Então, é muito complicado. Há momento, diz, há momento. Há momento nós nos cuidarmos, há momento nós nos cuidarmos. Há momento da gente... Então, Deus vai pôr a fé no seu coração, o que você deve ou não fazer, de como você deve ou não proceder. Deus vai pôr no seu coração, vai pôr no coração de cada um. Cada um vai agir conforme cada um. Né? Recuar nunca é voltar para trás. Recuar nunca é perder o que fez. Recuar é repensar os objetivos. Toda meta, ela nunca foi feita para ser alcançada, mas sim para ser perseguida. Uma meta é criada para ser perseguida, com a intenção de terminar aquela meta. Mas uma meta, das metas que Deus nos dá, nós não terminamos elas, outros terminam, outros dão sequência para nós. Quem termina a meta que Deus dá é o futuro, é o próprio Senhor. Então, recuar não é voltar para trás ou deixar de fazer alguma coisa. Recuar é repensar. Recuar é momento de, às vezes, parar, pensar, agir, fortalecer. Então é isso. Precisamos desenvolver uma fé sólida no Senhor Jesus. Eu peço a vocês, quero concluir esse pensamento, dizendo que precisamos desenvolver um nível de fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E esse tempo é um tempo feito para isso. Eu peço que você seja cuidadoso. Eu não quero ditar nenhuma norma, nenhuma regra, mas penso comigo que as crianças e os velhos fiquem em casa, aqueles que podem ficar, fiquem. Né? Eu não quero desenvolver um pensamento, mas vamos tomar cuidado e agirmos com segurança. Agirmos com cuidado, com cautela. Vamos ser prudentes. Em nome de Jesus. Eu quero orar agora por você. Feche seus olhos aí na sua casa. Oh, meu Deus. Que situação é essa, Pai? Mais uma vez, Pai, eu te exponho que estamos privados da comunhão. Estamos privados, meu Deus, de estarmos juntos. Mas, meu Deus, sentimos o Senhor no nosso coração, Senhor. Que o Teu Espírito Santo, Pai, nos console nesse momento difícil. Atenda, Pai, ao nosso clamor, à nossa oração, à nossa adoração, ao nosso louvor. Atenta, meu Senhor, pela nossa família, pela nossa própria vida. Nos abençoe. Cumpra a Tua vontade nesse período em nossa vida, Pai. Que nós não sejamos negligentes em nada. Que nós não sejamos, Pai, omissos. Que nós não sejamos, meu Deus, oh Pai, preguiçosos, não sejamos tímidos. Mas que nós, meu Deus, sejamos um Senhor. Que a Tua palavra produza em nós, Pai. Que a situação produza em nós, meu Deus, fé inabalável. Produza em nós, meu Deus, algo grandioso, para que ao retornarmos, meu Deus, à nossa missão, estejamos fortes, fortalecidos,
e preparados, meu Deus, para o louvor da tua glória. Tome, meu Deus, a situação na tua mão. Cremos, meu Deus, que o Senhor está nesse barco. Esse barco, meu Deus, parece que está afundando. Esse barco, meu Deus, parece que vai a pique. Meu Pai, mas o Senhor está conosco. O Senhor, meu Deus, está ali, tentando de ser deitado na polpa desse barco. Abençoe-nos, ó Deus, que nós não sejamos murmuradores, mas sejamos, ouve o nosso clamor, Pai, sejamos clamadores, possamos clamar, buscar, orar, jejuar. Ó Senhor, abençoe-nos, ó Deus, livre-nos, guarde de todo esse mal. Amém. Quero abençoar sua vida, sua família. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Permaneçamos em paz, irmãos. Em nome de Jesus, tenham uma boa noite. Tenham uma boa semana. Vamos ver o que nos aguarda essa semana que vem. Semana que vem é a semana da Páscoa, a semana chamada Santa. E domingo a gente teria Páscoa, temos ceia. Vamos ver, o Senhor nos aguarda. Até breve, em nome de Jesus.